Feliz sábado, querida igreja. Estamos no melhor lugar do mundo, na casa do Pai. E em um sábado pela manhã, às margens do rio, fora dos muros da cidade de Filipe, um pequeno grupo de mulheres se reuniram para orar. Abra a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 16, de 13 a 15, e vamos ler juntos essa agradável história. Atos, capítulo 16, de 13 a 15. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam ali reunidas. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era a Lídia. Ali está a representação do que está acontecendo. E ela era vendedora de púrpura, ali mesmo na cidade de Tiatira. Olha só, querida mulher, pensando no seu dia, Lídia adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse a mensagem de Paulo. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois, Lídia convidou Paulo e disse: venham para minha casa se vocês acharem que de fato eu creio no Senhor. E assim ela dedicou os bens da sua vida ali, a sua casa, na hospitalidade com os servos de Deus. Que evento mais gostoso de ler na palavra de Deus, quando nós, queridas mulheres, nos reunimos em oração. E eu quero parabenizar aqui os ministérios, Ministério da Mulher, Ministério da Saúde, Ministério da Família, me parecem que se unem em oração. Estamos aí convidados ao próximo sábado, a um pôr do sol. E vejam vocês, Hebreus no capítulo 10, no verso 25. Hebreus capítulo 10, verso 25. Nós precisamos estar atentos ao que assim diz o Senhor. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às reuniões da igreja presencialmente. Você que está em casa e não pode estar aqui, que o Senhor estenda também as bênçãos até você. Mas se você pode chegar a uma igreja perto da sua casa, assim diz o Senhor, não abandonemos como alguns estão fazendo, esticando os malefícios da Covid-19, permanecendo no conforto de suas casas, em um isolamento não mais determinado pelo Ministério da Saúde, mas quem sabe determinado por algum sentimento depressivo, ansiolítico, um perfil mais introvertido. Não sabemos o que é que você que está na sua casa está passando, mas Deus sabe. Deus conhece a sua dor e Ele te convida, venha se reunir, como é bom e agradável que vivam unidos os irmãos. Do outro lado, nós temos ali uma imagem que agora nós vamos ver um pouquinho dessa história. No livro da palavra de Deus, Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Abram a Bíblia. Acompanhem a palavra de Deus. Filipenses, capítulo 4, verso de 1 a 8. Acompanhem lá. Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz, eu me orgulho muito de vocês. Portanto, querida igreja do Estreito, aqui tem um recadinho de Deus para você. Fiquem firmes, vivendo unidos no Senhor.
Este é o principal coping de enfrentamento mesmo para os momentos da crise final. Deus junta, é Satanás que espalha. Quanto mais sozinho você permanecer aí na sua casa, pior você pode estar. Vivam unidos com o Senhor. Mas olha ali a imagem, né? Não dá a impressão ali de uma conversa, quem sabe mais ou menos assim. Você está acreditando o que aquela mulher está falando ao meu respeito? Olha, estou arrasada com o que ela está fazendo. Ali estão duas mulheres, Evódia e Sintique, no verso 2 de Filipenses, do capítulo 4. Evódia e Sintique, peço por favor, Deus está pedindo a você, querida mulher, que porventura está trocando a união com pensamentos intrusos a respeito de discórdias que Deus não quer entre nós. Deus não está interessado em saber quem tem razão. Nenhum de nós somos vítimas ou réu. Não estamos diante de um tribunal. O recado é: peço por favor que procurem viver bem, querida mulher, uma com a outra. Vocês são irmãs na fé. Apoiem uma a outra, uma ao ministério da outra. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, a você, querido esposo, a você, querido ancião de igreja, a vocês, respeitosos e queridos pastores, Deus pede a você exatamente assim: ajudem as irmãs que porventura não estão conseguindo andar na união, pois elas, junto com Clemente, todos os outros meus companheiros, precisam trabalhar muito para divulgar o Evangelho, porque eu, o Senhor, estou voltando. É tempo de crise final, não é tempo de crise entre irmãs e nem entre irmãos. Meus queridos, repito, andem com alegria no Senhor. Verso 5, acompanhem lá. Sejam amáveis uns para com os outros. Empatia é o coping primordial para estarmos firmes na fé que precisamos estar nos dias que antecedem a volta de Jesus. O Senhor virá logo. Olhem ali no verso 6. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. Orem, orem sempre de coração agradecido, meus queridos. Essa é uma terceira matéria-prima que nós precisamos ter no nosso cérebro se queremos estar de pé, sem cair. Lembrem-se, os que estão em pé, cuidem-se para que não caiam. A gratidão. A gratidão liga o botão do nosso cérebro sobre o reconhecimento, em primeiro lugar, das bênçãos que o Senhor nos dá. E depois o reconhecimento de que nós estamos em um mesmo barco. Nós só estamos dentro de quartinhos desse barco diferenciado, mas o mar é um mar de angústia para todos nós. Não tem nada bom para ninguém. Nós não podemos nos acostumarmos com as coisas deste mundo, mas nós precisamos enxergar o porto e precisamos nos unir neste remo, onde os nossos
braços, de fato, como diz a música Além do Rio, os nossos braços quase já não podem remar. Observem aqui, eu coloquei um cérebrozinho aqui para a gente pensar um pouquinho. E eu anotei aqui para a gente refletir sobre a condição dos nossos neurônios de espelho. A condição dos nossos neurônios de espelho, que fica bem atrás do nosso lobo frontal, lembra? De onde nós vamos ser, de acordo com a palavra de Deus, provados, não vai ter um carimbo, mas é onde nós precisamos tomar uma decisão de permanecermos firmes, ainda que caiam sobre nós as angústias advindas dos tempos finais. Bem ali, atrás do nosso lobo temporal, existem alguns neurônios que são ativados através da nossa comunicação com o outro. Por que de espelho? Porque nós podemos, através destes neurônios, imitarmos o comportamento do outro, que pode estar ou na mesma faixa etária que nós, ou passando por situações problemáticas, parecidas com as nossas situações. E aqui eu venho solicitar à igreja que cuidem muito quando vocês estiverem passando por uma situação que o seu cérebro receba do Espírito Santo a conscienciosidade de que você pode não estar andando conforme assim diz o Senhor. Por exemplo, se você, minha querida irmã, já que é o Dia das Mulheres, se você, minha querida mulher, se você que é casada, estiver, porventura, passando por alguma situação conflituosa com o seu esposo, você não deve procurar mulheres separadas para conversar sobre isso. Porque o seu neurônio de espelho vai espelhar naquele comportamento de que pode ser a solução à separação. Então você precisa cuidar. Se você, querida mamãe, vou pegar no pé das mulheres hoje, mas os homens, como diz ali o doutor Christian atrás, que também tem o Dia dos Homens, que é o 1º de novembro, o Dia de Todos os Santos. Então, minhas queridas mulheres, atenção, mamães, se vocês estão em dúvida, receberam lá o folhetinho da educação adventista, vai aumentar a mensalidade. Se você fica em dúvida se vai deixar o seu filho permanecer na escola adventista no tempo que antecede a volta de Cristo, você não deve procurar a mãe que não matriculou o filho na escola adventista. Porque os neurônios de espelho, eles podem ligar e fazer ficar forte o que não é o que diz o Senhor sobre não priorizar a educação cristã, a educação adventista ao seu filho. Conseguem compreender? Se porventura você tem dúvida, querido jovem, meninas, adolescentes, jovens do meu coração, se você tem dúvida de que lá em Gênesis, quando o Senhor, Ele ordena que você precisa primeiro amadurecer, deixar o seu pai e a sua mãe, ter condições financeiras, de trabalho, profissão, para erguer o seu lar e um casamento no altar, virgem, como assim diz o Senhor, você não deve procurar jovens que não se importam com a palavra de Deus. Porque os seus neurônios de espelho podem enganar você. E você pode refletir o que pode significar a sua perdição. Compreendem? Vamos dar andamento.
O trauma mais enosado que mora no nosso cérebro é sobre os relacionamentos. E aqui eu separei uma historinha que eu acho uma graça, né? O filósofo alemão Schopenhauer, ele fala que uma lenda que durante a era glacial diz que os porquinhos eles estavam quase congelando os seus espinhos ali no frio. E para que não morressem, eles se juntavam. Mas eles perceberam que quando eles se juntavam, eles espinhavam um ao outro, sangravam, eles se separavam tudo e alguns morriam congelados. Eles entraram num consenso. Vamos fazer o seguinte? Vamos ficar só um pouquinho perto, não vamos grudar tanto assim. E assim eles conseguiram sobreviver ali ao frio. Cuidado. Meus queridos, caso custe a você essa interação espiritual sobre o que Deus ordena, que nós precisamos estar unidos. Você não é de látex. Você não estoura. Cuidado, você pode estar inflamado com os seus próprios traumas e você então não consegue tolerar nada. O outro passou por você, daqui a pouco está preocupado com alguma situação, não te viu, não te deu oi, aquilo já é motivo para você não vir mais à casa de Deus. Cuidado com as estratégias de Satanás. Ele sabe o nosso calcanhar de Aquiles. E nós nunca tivemos em um tempo de tamanho estresse como nós estamos vivendo agora. A nossa resposta sobre as situações estressoras muito comuns a este mundo ocidental, nós ativamos lá atrás 2 pontos primordiais do nosso cérebro, no nosso hipotálamo, uma descarga de cortisol e adrenalina preparando a nossa glândula suprarrenal, mandando uma carga excessiva de açúcar para fortalecer os nossos músculos, para estarmos prontos a abrigar. E os especialistas na área do desenvolvimento do trauma, ele nos informa o seguinte, que se isso acontece de vez em quando, tudo bem, nós vamos voltar à homeostase do corpo. Se nós conseguirmos fazer, como diz a música, fechar a porta do nosso quarto e orar a Deus, nós vamos ver aqui para terminar o exemplo de 2 mulheres que fizeram isso. Nós vamos estar retomando a homeostase do corpo, mas quando isso não acontece, nós identificamos que está nos faltando energia e vamos atrás de uma alimentação rica em açúcar, gordura e massa. E então nós fazemos um estresse interno que se chama estresse oxidativo. Porque o nosso corpo não foi construído no plano original de Deus para lidarmos com esse tipo de alimentação que veio depois da Segunda Guerra Mundial. Nunca tivemos tantas pessoas morrendo com o tecido adiposo inflamado. São mais pessoas morrendo de tanto comer do que os desnutridos, em virtude de situações estressoras, que não conseguem entender que existe sim um Deus que pode te ouvir e que traz a você a sabedoria de vários profissionais para te ajudar. Saia do lugar que você está e busque ajuda antes que você seja consumido e preparado a sua sepultura com os seus próprios dentes. Observem, Satanás e seus anjos estão ativos, criando uma espécie de paralisia dos sentidos, de modo a não serem ouvidas as admoestações neste tempo final. Os sentidos de muitos se acham inativos. Pelo quê? Pela condescendência com o apetite. Observem, a palavra de Deus reforçando o que os estudos neurocientíficos sobre a inflamação neuroendócrina do nosso corpo têm sofrido. Precisamos avançar para mais perto de onde? Do céu. Outro dia eu explico isso aqui, que meu horário está avançando.
Meus queridos, sejam progressivos em nossa reforma alimentar. No livro Conselhos sobre Regime Alimentar, a senhora White, a pedido do nosso Deus, nos escreve: vamos lá, diga a vocês mesmos, sejamos ensinados a preparar o nosso alimento sem o uso de leite ou manteiga. Diga-se de que em breve virá o tempo que não haverá segurança no uso de ovos, leite, creme ou manteiga, por causa das doenças dos animais estarem aumentando na mesma proporção do aumento da impiedade entre os homens. Será que chegamos nesse tempo? Aproxima-se o tempo que, por motivo da iniquidade da raça, toda a criação gemerá com as doenças que amaldiçoam a terra. Abra a palavra de Deus. Provérbios capítulo 5, no verso 8. Abram em casa que o meu tempo corre. Fala sobre a importância de nos afastarmos das coisas que nos fazem mal. Hábitos errôneos de alimentação e o uso de comidas nocivas são em grande parte responsáveis pela intemperança, pelo crime e a ruína que infelicitam o mundo. Jeremias 37 fala sobre estarmos vivendo nos momentos finais, a crise de Jacó. Romanos 13, 8 a 14, relata exatamente, descreve esse tempo do fim. E por falar em tempo do fim, para terminar a nossa reflexão, abram a Bíblia rapidinho aí em Gênesis no capítulo 28, no verso 11. Vamos levar essa reflexão para casa. Gênesis no capítulo 28. No verso 11, observe o que Deus quer dizer para nós. De tardinha, ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Está falando de Jacó. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então, continua, Jacó sonhou e ele viu uma escada que ia da terra até o céu e os anjos de Deus subiam e desciam. Depois vocês leiam, terminam de ler essa história em casa. Meus queridos, um menino rico, com 60 anos, no tempo bíblico era chamado de menino. Da noite para o dia, ele não tinha um travesseiro mais para dormir, por causa das suas escolhas. Não tem como você plantar laranja e colher morango. Nós precisamos estar atentos nas escolhas que fazemos, desde o momento que abrimos os nossos olhos pela manhã. Desde a hora que você para em frente à sua geladeira e abre a porta para decidir o que você come. Nós precisamos estar atentos que enquanto a pedra de Jacó estava na posição horizontal, ele não estava ligado ao que Deus o ligou. E depois ali no verso 18 fala que ele levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e pôs de pé como um pilar, e depois derramou azeite em cima dela e dedicou a Deus. E ele mudou o nome daquela cidade, que se chamava Cidade Luz, para Betel, porque Betel significa casa de Deus. E aqui eu levo a todos nós a refletirmos um pouquinho. Eu lamento em informar, querida igreja, que a luz fora da casa de Deus não significa nada. E quando Jacó, ele coloca a pedra em pé para erguer um altar, um monumento ao nosso Deus, eu te convido a pegar o seu problema e parar de querer resolver na situação horizontal. Não é do seu jeito que você resolve o seu problema e fica bem.
É do jeito de Deus. Ele pegou a pedra bruta como ela estava para ser um monumento. É como você está. Não é do seu jeito resolver o problema do seu relacionamento. Mulher, olha para mim. Cuidado com essas teorias diversas sobre que você vai olhar no olho do seu esposo e ele vai entender você. Não existe mágica. Não é sobre dependência emocional, empoderamento feminino. Sai desse caminho, esse caminho não é do Senhor. É sobre entregar no altar a sua necessidade e fazer para o outro o que você gostaria que ele fizesse por você, sim. Se você quer um café da manhã na cama, leva o café da manhã para o seu esposo. E informa para ele, seja clara na sua comunicação. Eu gostaria tanto que essa semana eu ganhasse um cafezinho na cama. Fica a dica, senhor Darley. Então, meus queridos, não se iludam. Nós não temos bola de cristal para saber o que o outro quer. Vamos lá para terminar. O que é que Esther deixa para nós enquanto recado final? Capítulo 4, verso 15 de Esther. O que é que nós devemos fazer quando nós estivermos com um problema que seja maior do que nós? Se nós não fizermos isso aqui que a Esther fez, nós vamos entrar na segunda condição de transtorno mental, que os especialistas, os neurocientistas falam que é um sentido de inadequação, porque as nossas formas de resolver as coisas são furadas. Nós precisamos buscar como assim diz o Senhor. Olha o que a Esther fez, capítulo 4, verso 15. Ela estava diante de um problema maior do que ela. E olha o que ela fez. Ela enviou ao seu primo o seguinte recado: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim durante 3 dias. Não comam nem bebam nada, nem de dia e nem de noite. Eu e minhas empregadas faremos isso também. E depois eu vou falar com o rei. Compreendem? É a Deus que nós temos que buscar. Parabéns, querida igreja, porque vocês entraram nesse processo de jejum e oração há pouco tempo atrás. Atrasem o relógio aí para mim 2 minutos para a gente terminar com essa mensagem que é muito linda. Olhem que imagem mais linda e repitam comigo. Repitam comigo, por favor, querida igreja. Olhem aqui para o lado direito e aqui também, para o lado direito. Vamos lá. Rios não bebem da sua própria água. Vamos lá. Rios não bebem da sua própria água. Árvores não comem do seu próprio fruto. Vamos lá. Árvores não comem do seu próprio fruto. O sol não brilha para si mesmo. As flores não espalham seu perfume para si mesma. Viver para o outro é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz. Mas pode ser melhor quando outros estão felizes por sua causa. Leve a felicidade que vem de Deus, da palavra de Deus, que é a vida eterna, e não existe outra forma de você fazer isso, que não seja estando com um relacionamento íntimo com Deus. E a forma desse relacionamento, você procura na sua casa. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17 a 26. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre nós
e tenha misericórdia de nós. Amém? Convido vocês a se colocarem em pé e a cantarmos esse hino de esperança, um hino bem conhecido, hino tradicional da nossa igreja, ao qual você vai entoar agora ao seu Senhor e a quem está ao redor também. Anuncie essa mensagem de todo o seu coração. Ao Senhor. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para lá. Você acredita? Todos unidos. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu, conversar com Jesus. Reflita. Nós não queremos ficar aqui, nós queremos ter esse encontro maravilhoso contigo em breve. Por favor, não tarde a voltar. Venha, Senhor, nos buscar e não permita que nenhum dos nossos queridos fiquem aqui. Que sejamos, Senhor, portadores da Tua voz. Que a nossa vida seja um testemunho vivo. Que possamos, através da nossa conduta diária, levarmos pessoas a encherem o céu. Cuida, Senhor, de cada um de nós, não permita que soframos. E se porventura essa angústia da crise final chegar até nós, não permita que as nossas lágrimas nos impeçam de ver Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, a honrarmos
como diz a própria natureza, com o recado da aceitação do outro, da empatia com o outro, e que a nossa vida seja um ministério de servir. E assim, Senhor, não vamos perder a salvação, porque quando estamos envolvidos com a salvação do outro, é a nossa salvação a melhor beneficiada. Capacita-nos, portanto, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém.